Você já se perguntou sobre as profecias relacionadas com a chegada do Salvador na tradição judaica? Pergunta-se se Jesus é realmente o Messias esperado. Recentemente, surgiu um rumor intrigante em torno da figura de Benjamin Netanyahu, o influente político israelense que desempenhou um papel destacado na cena mundial como primeiro-ministro de Israel em múltiplas ocasiões. Disse que um destacado rabino afirma que Netanyahu revelará o Messias no próximo mês. Esta afirmação gerou grande alvoroço e especulação na comunidade judaica, com muitos se perguntando se poderia haver alguma verdade por trás dessa declaração. Interessante, não é? Acompanhe-nos neste vídeo para explorar todos os detalhes intrigantes. A profecia do Messias é um dos temas mais fascinantes e debatidos na teologia judaica. Desde tempos antigos, espera-se a chegada de um líder ungido por Deus para redimir o povo judeu e estabelecer o reino de Deus na terra. Esta expectativa deu lugar a numerosas interpretações e previsões ao longo dos séculos, com muitos líderes e figuras históricas sendo considerados possíveis candidatos ao papel de Messias. No judaísmo, o Messias é visto como um libertador e um salvador que trará paz, justiça e prosperidade ao mundo. Sua chegada marcará o fim da opressão e do sofrimento, e o começo de uma era de harmonia e plenitude. As profecias messiânicas encontram-se em numerosas passagens do Tanakh. A Bíblia hebraica, especialmente nos livros de Isaías, Jeremias e Ezequiel, contém numerosas profecias sobre a chegada do Messias. Um dos aspectos mais intrigantes dessas profecias é a sua possível relação com figuras contemporâneas, como Benjamin Netanyahu, o influente político israelense que tem sido objeto de especulações sobre seu papel no cumprimento das profecias messiânicas. Alguns estudiosos e seguidores acreditam que Netanyahu poderia desempenhar um papel importante nos eventos que conduzirão à chegada do Messias, baseando-se em interpretações de textos bíblicos e eventos geopolíticos atuais. Por exemplo, no livro de Isaías, profetiza-se sobre um líder que restaurará o reino de Israel e reunirá as tribos dispersas do povo judeu. Este líder será um descendente do rei Davi e será ungido por Deus para governar com justiça e sabedoria. Alguns veem paralelos entre essas profecias e a figura de Netanyahu, que foi primeiro-ministro de Israel em múltiplas ocasiões e é descendente de uma família com raízes ancestrais na terra de Israel. A concepção do Messias teve um impacto significativo nos primeiros tempos do cristianismo, que surgiu como um grupo de judeus que compartilhavam a crença em um líder ungido durante a era do Segundo Templo. Embora os ensinamentos judaicos não usem frequentemente a palavra Messias, preferindo Mashiach, que significa ungido, a convicção em um indivíduo especial designado por Deus persiste em seus ensinamentos. Esta crença fundamenta-se nos ensinamentos transmitidos por Deus ao povo judeu, o que lhes confere um entendimento profundo sobre a identidade do Messias, buscando evidências em seus textos sagrados, como a Bíblia. Segundo esses ensinamentos, o Messias deve cumprir uma série de critérios específicos. Em primeiro lugar, deve ser de ascendência judia, como se menciona em Deuteronômio, capítulo 17, versículo 15. Além disso, deve descender diretamente da linha real de Judá, sendo descendente direto tanto do rei Davi quanto do rei Salomão, conforme Gênesis, capítulo 49, versículo 10. Salmos, capítulo 89, versículos 29 a 38. E Jeremias, capítulo 33, versículo 17. Sua função primordial será reunir os judeus dispersos e conduzi-los de volta a Israel, como descrito em Isaías, capítulo 27, versículos 12 a 13, e Isaías, capítulo 11, versículo 12. Também se espera que o Messias reconstrua o Templo de Jerusalém, conforme Miqueias, capítulo 4, versículo 1. Além disso, atribui-se a ele a tarefa de trazer paz ao mundo, como indicado em Isaías, capítulo 2, versículo 4, Isaías capítulo 11, versículo 6 e Miqueias capítulo 4, versículo 3. Por último, espera-se que o Messias unifique a humanidade na crença e adoração de um único Deus, como mencionado em passagens como Isaías capítulo 11, versículo 9, Isaías capítulo 40, versículo 5 e Sofonias capítulo 3, versículo 9.
Todos esses padrões do Messias estão organizados de maneira sistemática no texto de Ezequiel na Bíblia, especificamente no capítulo 37, versículos 24 a 28, onde se menciona como o Messias, frequentemente identificado como meu servo Davi, governará sobre o povo judeu. Eles obedecerão às leis divinas e experimentarão uma paz duradoura, simbolizada pela presença contínua do santuário, que permanecerá com eles eternamente, enquanto o mundo inteiro reconhece a presença de Deus entre o povo judeu. Como Jesus foi avaliado pelo judaísmo? De acordo com a perspectiva judaica, Jesus de Nazaré não foi o Messias nem o Filho de Deus. Do ponto de vista judaico, a percepção cristã de Jesus não concorda com a ideia da unidade divina. Para eles, venerar Jesus equivale a adorar ídolos, uma prática estritamente proibida no judaísmo. Adorar Jesus como uma divindade está estritamente proibido. A tradição judaica rejeita Jesus como o Messias, baseando-se em sua concepção do futuro. Consideram que o verdadeiro Messias cumprirá profecias ainda por realizar-se, como a reconstrução do templo, o estabelecimento de um período de paz, conhecido como a Era Messiânica, e a repatriação de todos os judeus à sua terra ancestral. Historicamente, alguns estudiosos e escritores judeus não falavam favoravelmente de Jesus, consideravam-no um falso profeta, e suas opiniões sobre ele tendiam a ser negativas. No entanto, durante a Idade Média, figuras proeminentes como Judá Halevi e Maimônides contemplaram Jesus como um precursor de um futuro em que a humanidade acreditaria em um único Deus e agiria eticamente. Alguns pensadores judeus modernos, desde o século XVII, com Jacob Emden e Moses Mendelssohn, especularam que Jesus poderia ter sido mais afim à tradição judaica do que sugerem os evangelhos ou as narrativas judaicas convencionais. Por que Jesus não pôde ser o Messias judeu? Uma revisão minuciosa dos critérios revela que, embora Jesus fosse judeu, ele não cumpria com as demais condições. A árvore genealógica de Jesus apresenta um grande dilema. Segundo o Novo Testamento, Jesus não tinha um pai humano, o que contradiz as crenças judaicas que estabelecem a filiação e a tribo através do pai. Portanto, Jesus não poderia pertencer à tribo de Judá nem ser descendente de Davi e Salomão. Outra dificuldade surge ao tentar rastrear a genealogia de Jesus através de José, marido de Maria. O Novo Testamento afirma que José vinha do rei Jeconias, amaldiçoado na Bíblia judaica para nunca ter um descendente governando no trono de Davi. Mesmo que Jesus obtivesse sua linha familiar de José, seria ainda menos provável que fosse o Messias. Além disso, existem discrepâncias na genealogia de Jesus segundo Mateus 1 e Lucas 3. Alguns cristãos sugerem que a lista de Lucas se refere à mãe de Jesus, Maria, mas isso contradiz as crenças judaicas que atribuem a descendência através do pai. Lucas capítulo 3, versículo 30, indica que Maria pertence a um ramo diferente da família davídica. Em relação às outras profecias, como trazer paz ou unificar a crença em um único Deus, não foram cumpridas nem na época de Jesus, nem depois. Embora alguns cristãos possam argumentar que essas profecias se realizarão na segunda vinda de Jesus, essa ideia carece de respaldo bíblico. Então, segundo as convicções judaicas, Jesus não satisfaz os requisitos para ser o Messias. Jesus rejeitou o judaísmo? Algumas partes dos evangelhos podem parecer contradizer os ensinamentos judaicos. Marcos relata que Jesus considerou puros alguns alimentos proibidos, embora seu significado exato não esteja claro. Apesar disso, Jesus e seus primeiros seguidores ainda seguiam as normas do judaísmo. O Novo Testamento afirma que Jesus é comparável a Deus, o que não concorda com a crença judaica em um único Deus. Naquela época, algumas pessoas judias especulavam sobre a possibilidade de que Deus pudesse se manifestar como humano, e alguns consideravam Jesus como um anjo. Existem textos judaicos que fazem referência a Jesus. O historiador Joséfo falou sobre ele, embora se tenha sugerido que os cristãos poderiam ter alterado seus escritos. O Talmud menciona Yeshu, possivelmente Jesus, e sugere que foi enforcado antes da Páscoa por desviar os judeus. Este trecho foi posteriormente suprimido devido ao seu impacto negativo na comunidade judaica.
O relato de Yeshu oferece uma perspectiva distinta sobre Jesus, embora não seja amplamente difundido dentro do judaísmo. Maimônides, um destacado estudioso judaico, argumentou que Jesus não cumpria com as características do Messias e, além disso, causou prejuízo a OS judeus, segundo ele. Jesus foi responsável pela morte e exílio de muitos judeus, alterou a Torá e promoveu a adoração a uma deidade falsa. Qual é a opinião do rabino? O rabino Berger postula que há um acontecimento celestial especial que coincide com uma antiga profecia em Números capítulo 24, versículo 17, que faz referência a uma estrela surgida de Jacó e um cetro levantado desde Israel, interpretado como um presságio da chegada do Messias. Observando os ensinamentos do rabino Moisés ben Maimon, um destacado erudito do século XII, o rabino Berger afirma que este verso confirma a vinda do Messias, associando a estrela mencionada na profecia com a tribo de Judá e a família de Jacó. O rabino Berger também menciona o Zohar, uma obra significativa na mística judaica, que descreve como as estrelas se manifestarão na época do advento do Messias. O Zohar detalha a aparição de múltiplas estrelas, seus cores e características. Esta profecia do rabino Berger gerou entusiasmo entre judeus e cristãos, especialmente aqueles que consideram Jesus como o retorno do Messias. Sugerem que esta previsão poderia referir-se à segunda vinda de Jesus. No entanto, alguns expressam dúvidas, apontando que no passado houve muitas previsões messiânicas que não se cumpriram. Um aficionado pela astronomia, Rav M.V., destaca a importância da astronomia e da astrologia na mística judaica, considerando os fenômenos celestiais como sinais divinos. Os astrônomos também se entusiasmaram com esta previsão, especialmente com a possibilidade de presenciar uma explosão de nova vermelha, que poderia ser uma oportunidade única para observar o nascimento de uma estrela. No livro de Apocalipse, são usados 25 termos distintos para descrever o Anticristo, uma figura de extrema maldade. Estes títulos, como o Homem do Pecado e o Sem Lei, buscam oferecer uma visão de seu caráter. Ele é representado como mais malévolo que os piores vilões da história, como Hitler, Stalin ou Mao Zedong. Disse que seu domínio sobre o mundo será tão absoluto que ninguém poderá subsistir sem se submeter à sua autoridade. A origem e a tática do Anticristo levantam uma questão: qual é sua ascendência e o que o Apocalipse bíblico revela sobre ele? Segundo a profecia, ele surge da coalizão europeia, obtendo inicialmente o domínio sobre 3 nações e depois expandindo sua influência a toda a coalizão e finalmente ao mundo inteiro. A estratégia do Anticristo para a dominação global envolve um conceito singular: a marca da besta. Esta marca atua como uma espécie de autorização que controla a economia mundial. Para realizar transações comerciais ou acessar alimentos, as pessoas devem render culto ao Anticristo, também conhecido como a besta do mar. A famosa marca da besta assegura seu controle sobre todo o planeta. Além disso, sua manipulação de um tratado de paz com Israel adiciona um matiz ainda mais ominoso ao seu governo. Inicialmente, promete proteger Israel de seus inimigos árabes, levando-os a se desarmar e reconstruir sua economia em um período de paz. No entanto, ao cabo de 3 anos e meio, ele rompe este pacto de maneira surpreendente, profanando o templo ao entrar no Santo dos Santos, retirar os objetos sagrados e colocar uma estátua, exigindo que o mundo o adore em vez de Deus. Este evento, denominado como a Abominação da Desolação, marca um ponto crucial em seu reinado. A perseguição sob o Anticristo não se limita a formas abertas. Seu domínio econômico mundial implica que aqueles que se opõem a adorá-lo não poderão comerciar, levando à fome e ao sofrimento. Esta triste situação ilustra a crueldade deste período sombrio na história humana. A trindade malévola e o papel dos falsos profetas. Assim como Deus tem uma trindade, Satanás tem uma trindade escura que agora governa o mundo. Este trio maligno é composto por Satanás, o Anticristo e o falso profeta. Ao contrário da trindade de Deus que opera para o bem, a de Satanás tem um propósito maligno: perpetrar o maior mal possível. Nesta trindade ímpia, Satanás corresponde ao Pai,
o anticristo ao Filho e o falso profeta ao Espírito Santo. É essencial esclarecer que o falso profeta, apesar das teorias, não é principalmente um líder religioso, mas o administrador econômico sob o governo do anticristo. Ele gerencia tanto os aspectos religiosos quanto econômicos, impondo a famosa marca da besta. Atuando como líder de adoração, o falso profeta obriga a todos a se prostrarem diante do anticristo, vinculando o controle econômico à obediência religiosa. O desenvolvimento dos eventos e a batalha do Armagedon, com o anticristo no controle, uma série de eventos se desenrola até alcançar um momento culminante conhecido como a Batalha do Armagedon, onde ele decide marchar contra Israel, cumprindo os ominosos desejos expressos uma vez pelo ex-presidente do Irã. Ele enfrenta desafios inesperados enquanto exércitos de diferentes direções convergem. O exército do leste, cruzando o rio Eufrates, adiciona uma nova complicação. No meio dessas complexidades, ocorre um giro surpreendente. Jesus Cristo retorna como um oponente comum para essas facções em conflito. Os exércitos previamente em disputa se unem contra este inimigo divino. Este enfrentamento crucial é conhecido como a Batalha do Armagedon. Nesta confrontação apocalíptica, Jesus Cristo retorna com seus santos e todos os anjos. A pura presença de seu poder é descrita vividamente com o simples sopro de sua boca. Cristo derrota todos os rebeldes da terra. A devastação é tão grande que o livro do Apocalipse fala de Deus chamando aves de todas as partes do mundo para limpar os restos. Esta culminação dramática está estreitamente vinculada ao Apocalipse, marcando a revelação de Jesus Cristo ao mundo inteiro. A Batalha do Armagedon representa o momento em que as forças do bem triunfam sobre as do mal, pondo fim ao reinado do anticristo e sua trindade maligna. Depois do Apocalipse e da derrota do anticristo, vem o milênio e o reinado de Cristo. Jesus Cristo emerge triunfante após o Apocalipse e a queda do anticristo. Ele anula o poder do anticristo, confisca as armas e faz com que as coalizões que apoiaram o mal se desintegrem. Segundo as Escrituras, todos os que se rebelaram contra o Senhor encontram seu destino final. Apenas aqueles que têm fé em Cristo ou o seguem permanecem na terra. As consequências da batalha se esclarecem e Jesus Cristo estabelece seu reinado na terra. Este período é conhecido como o milênio, uma palavra que significa 1000 anos. Durante esses 1000 anos, Cristo governa seu reino na terra. Os crentes, incluindo os que foram arrebatados, estão com ele assistindo nesta administração. O rei David atuará como seu tenente. O milênio é quando toda a bondade do Éden, perdida devido à queda, é restaurada e melhorada. À medida que se aproxima o milênio, um evento crucial se revela na Bíblia: o grande julgamento do trono branco, destinado aos incrédulos. Ao contrário do julgamento do Tribunal de Cristo, este julgamento envolve todos os incrédulos da história. Livros que detalham suas ações, palavras e consciência são abertos. O crucial livro da vida determina seu destino. Aqueles que não estão inscritos nele enfrentam a condenação eterna no lago de fogo. Segundo o Apocalipse 20, o destino de Satanás difere após a batalha do Armagedon. O falso profeta e a besta são lançados no Hades, enquanto Satanás fica preso por 1000 anos. Seu julgamento final se determina ao fim do milênio, não revelado. No entanto, a justiça divina prevalece no grande julgamento do trono branco, marcando o fim da influência satânica e o início do governo justo de Cristo, o destino definitivo de Satanás e o lago de fogo. Ao término do milênio, a Bíblia revela que Satanás finalmente se junta a seus aliados malignos no lago de fogo. Embora tenha estado preso por 1000 anos, agora chega seu momento de compartilhar esse destino aterrador. É importante destacar que o falso profeta e a besta estiveram no inferno durante 1000 anos antes de Satanás se juntar a eles, sendo os primeiros a habitar esse lugar espantoso. A mensagem bíblica é clara: aqueles que rejeitaram a Cristo e seguiram Satanás, aqueles que aceitaram a marca da besta para evitar o julgamento, serão lançados no lago de fogo junto com Satanás, o falso profeta e a besta. Embora seja difícil de aceitar, é um lembrete forte de que a justiça de Deus, mesmo quando se manifesta no julgamento, é um aspecto crucial de seu caráter.
Além deste julgamento final, a Bíblia revela uma revelação transcendental. O reino do Senhor será entregue ao Pai. As Escrituras, especialmente as relacionadas ao milênio, descrevem um tempo de beleza e maravilha sem igual. Os textos de Dwight Pentecost nos levam a adentrar em um dos temas proféticos mais recorrentes na Bíblia, o milênio. Este período, mencionado no livro do Apocalipse, é descrito como um tempo de grande esplendor e bênção, onde a humanidade experimentará uma vida gloriosa e sem precedentes. Neste tempo, disse que as pessoas desfrutarão de uma longevidade extraordinária, sem doenças nem mortes prematuras. A Bíblia nos oferece uma visão assombrosa deste milênio em Apocalipse, capítulo 20, versículos de 4 a 6. O crucial livro da vida determina seu destino. Aqueles que não estão inscritos nele enfrentam a condenação eterna no lago de fogo, segundo Apocalipse 20. O destino de Satanás difere após a batalha do Armagedon. O falso profeta e a besta são lançados no Hades, enquanto Satanás fica preso por 1000 anos. Seu julgamento final se determina ao fim do milênio, não revelado. No entanto, a justiça divina prevalece no grande julgamento do trono branco, marcando o fim da influência satânica e o início do governo justo de Cristo. Ao término do milênio, a Bíblia revela que Satanás finalmente se junta a seus aliados malignos no lago de fogo. Embora tenha estado preso por 1000 anos, agora chega seu momento de compartilhar esse destino aterrador. É importante destacar que o falso profeta e a besta estiveram no inferno durante 1000 anos antes de Satanás se juntar a eles, sendo os primeiros a habitar esse lugar espantoso. A mensagem bíblica é clara. Aqueles que rejeitaram a Cristo e seguiram Satanás, aqueles que aceitaram a marca da besta para evitar o julgamento, serão lançados no lago de fogo junto com Satanás, o falso profeta e a besta. Embora seja difícil de aceitar, é um lembrete forte de que a justiça de Deus, mesmo quando se manifesta no julgamento, é um aspecto crucial de seu caráter. Mas além deste julgamento final, a Bíblia revela uma revelação transcendental. O reino do Senhor será entregue ao Pai. As Escrituras, especialmente as relacionadas com o milênio, descrevem um tempo de beleza e maravilha sem igual. Os textos de Dwight Pentecost nos levam a adentrar em um dos temas proféticos mais recorrentes na Bíblia, o milênio. Este período, mencionado no livro do Apocalipse, é descrito como um tempo de grande esplendor e bênção, onde a humanidade experimentará uma vida gloriosa e sem precedentes. Neste tempo, disse que as pessoas desfrutarão de uma longevidade extraordinária, sem doenças nem mortes prematuras. A Bíblia nos oferece uma visão assombrosa deste milênio em Apocalipse, capítulo 20, versículos de 4 a 6. E vi tronos, e se sentaram sobre eles, e se lhes deu autoridade para julgar. E vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e a OS que não tinham adorado a besta, nem a sua imagem, nem tinham recebido a marca nas suas testas, nem nas suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo 1000 anos. Os restantes dos mortos não tornaram a viver até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Este trecho nos oferece uma visão de esperança e vitória para aqueles que permaneceram fiéis a Deus. Mesmo em meio à tribulação e à perseguição, nos lembra que o amor e a misericórdia de Deus estão sempre presentes, mesmo nos momentos mais sombrios da história humana. Além disso, ao longo da tribulação, vemos exemplos do amor de Deus manifestado através de suas ações misericordiosas para com a humanidade. Ele envia 144.000 pessoas e 2 testemunhas destacadas para proclamar sua verdade e seu amor em meio ao caos e ao desespero. Esses atos são um lembrete do desejo de Deus, de que todos os seres humanos cheguem a conhecê-lo e aceitá-lo como seu Salvador. Entender essas profecias não se trata apenas de adquirir conhecimento sobre o futuro, mas de compreender e abraçar o amor infinito de Deus. É um chamado à ação,
a aceitar a Jesus Cristo como nosso Salvador pessoal e a viver uma vida em harmonia com Sua vontade. Em última análise, o tempo de assegurar nosso lugar na eternidade é agora. A Bíblia nos adverte que está destinado ao homem morrer uma vez e depois enfrentar o julgamento. Portanto, é crucial tomar uma decisão definitiva sobre nossa relação com Deus enquanto temos a oportunidade. Qual é a sua opinião sobre essas profecias e seu significado para a nossa vida? Convidamos você a deixar seus comentários e reflexões e não hesite em se inscrever para obter mais conteúdo bíblico e reflexões espirituais. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada de fé e conhecimento.